Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre algumas coisas que vem mudando na minha vida, compartilhar um pouco da minha história, porque eu tenho certeza que pode ajudar alguns de vocês que estejam tentando parar de comer carne, ou no meu caso, deixando os laticínios, né, queijo, enfim. Eu tenho um vídeo já no canal falando sobre carne, sobre cultura da carne, como foi difícil em certa altura da minha vida parar de comer carne, não necessariamente por uma questão de desejo pela carne, mas por um valor social que a carne tinha na minha vida e na vida da minha família, principalmente. Eu parei de comer carne, vai fazer já 3 anos e meio, já faz um tempão, e faz 5 meses agora que eu cortei o leite e o ovo, tô tentando cortar o leite e o ovo totalmente da minha alimentação. Isso porque eu quero transicionar para o veganismo. E aí eu não tô falando só de alimentação, porque como a gente sabe, né, como é dito pelo movimento vegano, o veganismo não é uma dieta, não é só o que você come, é um posicionamento político principalmente, de negação de qualquer tipo de produto de origem animal, que teste em animais. Hoje em dia eu não como mais nada dentro desses 5 meses, derivados nem de leite nem de ovo, mas eu ainda não me digo vegana, porque enfim, ainda falta rever várias coisas na minha vida que eu não tive tempo para isso. No caso, eu me digo vegetariana estrita. Vegetariana estrita é justamente essa categoria, né, de pessoa que não come ovo nem leite, tem uma dieta vegana, mas não necessariamente é uma pessoa vegana, sabe? Então eu não me considero vegana. Alguns de vocês me perguntaram, Nathalie, por que no seu perfil ainda tá escrito vegetariana? Porque eu me considero vegetariana estrita e eu não tenho caractere suficiente para escrever vegetariana estrita, e nem todo mundo sabe o que é ser uma vegetariana estrita. Porque, enfim, é um posicionamento muito sério me dizer vegana, e quando eu puder me dizer vegana, obviamente a gente sabe que o João fala muito isso comigo, que já é vegano, que não tem como a gente ser 100% vegano a vida inteira, que às vezes uma coisa ou outra, por exemplo, eu fiquei doente e aí eu precisei ir no hospital. E aí eu pensei, caramba, tá, mas médico, a gente sabe que hospital, remédios, todos são testados em animais. Obviamente eu não ia morrer, eu nem pensei em deixar de tomar meu remédio, porque eu não sabia que outras alternativas tomar. Mas quando eu cheguei em casa, eu voltei a pesquisar, eu sentei pra pesquisar sobre qual era o debate sobre medicamentos, etc. E é esse posicionamento, não dá pra ser 100% radical vivendo no mundo que a gente vive e ninguém quer vegano morto, porque, enfim, não quer tomar remédio. Eu vou contar de uma maneira geral o porquê eu decidi me tornar vegetariana estrita / vegana justo agora, porque eu demorei tanto tempo pra isso acontecer. Existe toda uma questão que eu nunca entendi dentro da comunidade vegetariana e vegana, que não fazia muito sentido as pessoas que se diziam vegetarianas terem parado de comer carne, na minha visão, porque elas queriam defender os animais. Porque pra mim, se a sua primeira preocupação, pra mim, são os animais, você então deveria banir todo tipo de alimento, produto de origem animal da sua vida, tal qual leite, ovo, etc. E quando eu pensava, eu só não como carne, frango, peixe, etc, mas eu tomo leite e ovo, não faz muito sentido. E depois, pesquisando um pouco mais, sabe, saindo da minha zona individual de pensamento, eu comecei a ver que tem uma grande crítica também de toda a comunidade vegana, essa comunidade vegetariana ovo-lacto, sabe, que come ovo e leite, porque tudo bem, você pode fazer isso pela sua vontade, comer ovo e leite porque você quer, mas não necessariamente faz sentido quando você fala sobre animais e proteção ambiental e etc. E aí eu comecei a entender que realmente eu estava sendo, entre aspas, contraditória, eu me achei contraditória naquele momento, mas estava para além das minhas possibilidades, enquanto uma estudante universitária morando em República, parar de comer principalmente ovo durante muitos anos, durante praticamente todos os anos da minha faculdade, enquanto eu morei sozinha. Ovo foi a base da minha alimentação. Com o passar do tempo, eu fui me enjoando de ovo, obviamente, depois de comer tanto ovo, mas era o que eu tinha naquele momento, morando lá na periferia de Guarulhos. Nos mercados da região eu não tinha acesso a leite de soja, ao meu redor eu não tinha acesso a nenhum produto à base de soja, eu mal tinha acesso a proteína de soja, porque realmente existem lugares em que você não tem acesso a produtos à base de soja, produtos veganos. Depois que eu mudei pro centro, eu tô morando no centro de São Paulo há cerca de 2 anos. A relação com a comida mudou muito e eu também me senti muito mais motivada, porque principalmente eu tava muito mais confortável daí, a tentar mudar a minha realidade, a forma como eu comia. Isso porque eu vi que, enfim, aqui existe uma gama gigantesca de produtos veganos, né? Então eu tava no mercado, e no mercado eu tinha leite de arroz, leite de amêndoas, leite que de arroz é caríssimo. E eu comecei a perceber que, enfim, eu estava, enfim, em um lugar em que eu poderia me tornar vegana. Então, qual que é a grande história nesse ponto, pra vocês entenderem onde eu vou chegar? Em um primeiro momento, eu entendi que eu precisava me tornar vegana, eu tinha uma voz na minha consciência que falava: você está sendo incoerente, meu amor. Mas eu falava, são as minhas condições atuais, eu não posso fazer mais do que isso hoje. E de fato eu não podia. Se eu parasse de comer ovo, eu poderia substituir, me esforçar, mas eu teria menos tempo e eu não poderia ter menos tempo porque eu estava no ambiente universitário, me esforçando, etc. Não dormia direito, quem dirá comer e parar pra cozinhar direito. E aí quando
eu saio desse espaço em que eu realmente não tenho acesso a produtos veganos com tanta facilidade, porque eu mal tenho tempo de ir no mercado, porque eu mal tenho tempo de fazer feira, porque eu mal tenho tempo de fazer várias coisas, porque sim, gente, você precisa saber cozinhar, e pra cozinhar você precisa de tempo. E tempo é um puta privilégio, a gente não enxerga tempo como privilégio, mas tempo é um dos maiores privilégios que existem na vida. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que criticam vegetarianos ovo-lacto não pensam, tipo, quais são as condições dessa pessoa para ela transicionar de fato para um vegetarianismo restrito ou para um veganismo. E aí fala, nossa, Nathalie, então quer dizer que a gente só vai, se a gente é vegetariana, a gente só vai poder se tornar vegana quando a gente estiver morando num centro, perto de um mercado que tenha, tipo, vários alimentos veganos e tofu e shimeji, várias coisas que possam repor as proteínas, como se proteína fosse grande coisa, né, que eu descobri que nem tanto. Não necessariamente. Por quê? Qual foi a minha surpresa quando eu cheguei aqui? A minha surpresa quando eu cheguei aqui no centro, eu fiquei um pouco viciada nas opções veganas que existiam ao meu entorno. Isso fez com que eu gastasse, com que eu entrasse num vício de consumo de comida bizarro, sabe? A minha vontade de experimentar novos sabores, de testar novos restaurantes, de conhecer novos gostos, etc. era tão grande, que eu me rendi a isso e eu comecei só a gastar todo o meu dinheiro com isso. Quem me acompanha no Instagram vê que teve uma época bem recente em que eu só tava em restaurante vegano, enfim. E é muito gostoso, de fato, você conhecer essa culinária. Só que como eu entrei nesse processo de conhecer restaurantes e toda a culinária vegana, paulistana, logo no começo da minha transição, isso me atrapalhou muito nesse meu processo. Por quê? Porque agora eu vivo um momento em que nada do que eu faço em casa vai ser tão bom quanto as coisas que eu como nesses restaurantes. Então agora eu tô vivendo um momento muito importante de recuperar a minha alimentação original. Eu tô voltando no tempo, eu tô voltando atrás de onde eu nunca deveria ter saído, talvez, mas foi bom ter saído por algum momento. Do momento em que eu não necessariamente estava na universidade, só comia ovo, e nem nesse momento em que eu realmente estou frustrada por não conseguir reproduzir nenhuma das comidas que eu me adaptei a comer, porque eu acho que comida vegana é aquilo. Tem um blog que eu vou deixar aqui pra vocês que é muito legal, que é o Sim Sou Vegana, Feminista e Preta, né? No caso, ele deu super certo comigo, inspiração máxima. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês descobrirem. E esse blog é incrível e ele tá me ajudando muito porque ele justamente mostra aquilo que eu preciso para me alimentar e como eu preciso desmistificar e não demonizar essa alimentação vegana. Quando as pessoas falam que o veganismo é caro e elitista, não necessariamente a prática vegana é cara e elitista, mas os restaurantes que fazem, mas os lugares em que você compra, mas os produtos, justamente porque é um público assim e porque poucas pessoas sabem fazer o que aquelas 5, 6 espalhadas por São Paulo sabem. E um outro Instagram que eu indico pra vocês, que também me ajudou muito a mudar a forma como eu vi a alimentação vegana, que eu tava bem viciada nessa alimentação vegana de restaurante, é o da @Luiza Moraleida. Eu espero que eu esteja falando o nome certo, enfim, eu nunca ouvi falar do sobrenome dela, nunca ouvi ela falando, então eu não sei. Só o nome dela que é a Luiza. Mas ela mostra muito uma alimentação feita com coisas que você tem em casa. Às vezes ela faz um queijo de tofu, alguma coisa um pouquinho mais complexa, mas no geral, ela mostra uma alimentação bem simples, feita com tipo arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, enfim. E tem um outro que eu também quero indicar pra vocês, que também é uma mulher negra. A Samantha Luz, ela é incrível, ela faz várias receitas originais veganas, né? Um pouco não tão complexas, apesar de serem diferenciadas, tipo hambúrguer, etc. Que são coisas legais pra você fazer em casa. Mas as receitas delas também são muito simples, sabe? São muito apetitosas, bonitas e veganas. Uma coisa que também me atrapalhou muito no começo dessa minha transição foi ter buscado genéricos para alguns alimentos que eu não queria mais comer. Tipo, meu Deus, eu preciso agora achar um queijo prato. Eu realmente fui tentar achar, porque a gente geralmente acha, quando as pessoas te convidam ao veganismo, quando as pessoas falam, vem ser vegana, vem ser alguma coisa, elas falam, olha, mas a gente tem um queijo igual queijo, mas a gente tem uma carne igual a carne. E obviamente no fim do dia, tem alguns restaurantes bizarros que conseguem reproduzir o gosto da carne, do queijo, do peixe, e é bizarro, é realmente bizarro, algumas comidas congeladas bizarras que realmente reproduzem e você fica assim, caramba, tipo, deve ter carne aqui. E isso não necessariamente é bom, porque ao invés de estar te fazendo superar um sabor que pra você era muito atrativo, muito delicioso, e você não necessariamente vai ter com constância, de uma forma acessível na sua rotina, na verdade, te faz buscá-los ainda mais. Das duas, uma, ou você fica viciada porque você gosta, acha gostoso, enfim, aquilo vira algo fundamental na sua alimentação, ou, outra opção, você simplesmente não vai gostar e vai fechar uma oportunidade, uma possibilidade de futuramente experimentar uma coisinha diferente ou outra. No meu caso, foi a segunda opção. Eu não fiquei viciada nos queijos e etc, mas eu odiei todos eles, porque eu tenho a lembrança do queijo muito recente. Então, duas dicas muito fundamentais se você está tentando transicionar, se você está tentando passar
para esse lugar, né? Em primeiro lugar, cada um tem seu tempo, né? Em primeiro lugar, ninguém é senhor de ninguém, ninguém julga ninguém, as pessoas fazem o que podem com as condições que têm, né? Então não se julgue, vai cortando aos poucos. Eu não sou contra nenhuma pessoa que vai cortando aos poucos, eu não acho que você tem que cair de cara mudando tudo, porque geralmente a coisa não é consistente. Ponto 2, fundamentalmente, enquanto você estiver transicionando, muito cuidado com os restaurantes, com o desejo de experimentar coisas novas, porque esse é o momento em que eu indico que você fique com o pé no chão. Com o pé no chão, porque depois as expectativas vão ser muito altas, financeiramente principalmente, e não existe um restaurante aquilo no Brasil vegano a cada esquina que você vir. Então também vai ser difícil de você chegar, alcançar. E aí você vai sempre estar inferiorizando tudo que você faz em casa justamente porque você está aprendendo agora. Você parou de comer leite e ovo ontem e já está querendo ser um Masterchef vegano, entendeu? Foca no que você tem em casa, foca naquilo de mais simples que você puder cozinhar. Volta a pesquisar sobre legumes, verduras. Procura uma nutricionista se você puder. Eu ainda não procurei, mas eu preciso procurar, estou errada. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você está interessada em transicionar, essas são as minhas experiências dentro desses 5 meses, né? Tem sido uma caminhada feliz, não me arrependo. Eu acho que é esse mesmo caminho para mim, é isso mesmo que eu devo fazer. Sigam também se vocês querem saber mais sobre essa alimentação natural, etc. Já que eu falei da Samantha Luz, do blog da Preta Feminista e Vegana, eu tô preparando também uma lista de referências veganas negras pra gente se inspirar, porque eu sei que a maioria das que a gente se inspira geralmente não são negras, porque o veganismo a gente diz que é um movimento muito branco, muito elitizado, mas é legal pra gente se inspirar e se reconhecer principalmente. Se você conhece Preta Vegana, maravilhosa, deixa aqui também embaixo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ver o último vídeo também sobre vegetarianismo que eu fiz aqui, que é sobre a cultura da carne, é bem legal. E vale dizer que eu realmente desisti do leite e do ovo depois que eu assisti um documentário que vocês me indicaram neste vídeo, que é aquele What the Health que tá no Netflix. Foi nesse documentário que eu falei, realmente, não faz sentido, eu preciso parar de comer leite e ovo em produtos feitos. Definitivamente. Então, muito obrigada para todo mundo que me indicou. Não só as coisas que eu falo aqui ajudam vocês, mas as coisas que vocês me falam me ajudam muito. Tanto é que me inspirou a parar com o leite, com o ovo definitivamente. Assistam esse documentário. Depois eu vou fazer também um outro vídeo dizendo por que este documentário me fez parar e não outras coisas, né? Que geralmente são as que mais motivam as pessoas. Eu quero explicar para vocês esse ponto de vista também. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dê like. Tchau!